Olá a todos! Como é que vocês estão? Como é que estamos? Helder Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel, 28 de fevereiro de 2025, um sábado. Estamos aqui em Santos, na Praia do Embaré, no litoral paulista, nesta cidade adorável. Dia quente para variar, né? Talvez uma temperatura aí em torno de 28, 29 graus agora. Então tá o ventilador ligado aí, vocês vão ouvir o ruídozinho aqui do ventilador. Deixa eu colocar aqui no modo não perturbe, né? Para evitar alguma ligação, porque eu estou fazendo esse vídeo pelo meu celularzinho de mão, né? Motorolazinho aqui que funciona, né? Veja só, pessoal, hoje falar um pouquinho, não podemos deixar de falar sobre a grande geopolítica, os grandes acontecimentos que movimentam as grandes nações, os grandes blocos. O mundo já é tripolar, hein? Bom, se falou muito, agora se fala muito aí sobre a ofensiva dos Estados Unidos contra o Brasil. Será que é verdade isso? Bom, tem muita gente aí apostando, pessoas muito traíras aí, estão pedindo intervenção militar, né? Intervenção, acho que eles querem que os Estados Unidos joguem uma bomba nuclear. Bom, por que não jogar uma microbomba comum mesmo na casa deles, né? Para eles sentirem, né, no rabo como é que é, né? Não, querem que jogue bomba nos inimigos políticos deles, né? Nós vamos endossar essa polarização insana aí. Cuidado, deputado, você pode acabar preso aí mesmo, hein? Daqui uns anos os democratas voltam, né? O comandante Farinazo, ele bateu muito nessa tecla acertadamente, né? Ele não costuma errar, né? Daqui a pouco os democratas voltam e você fica por aí, hein? Bom, tem um que está refugiado lá, que parece que conseguiu a cidadania, e o pessoal defende. Bom, mas enfim, eu não vou tratar muito dessas notícias caseiras, né? Veja, essa ofensiva do Trump contra o Brasil pode ter como meta influenciar a eleição, né, de 2026. Né? Bom, eu acho assim que o candidato da direita aqui no Brasil, que a direita cresce em todo o mundo, tendo em vista que o neoliberalismo é um fiasco, é um fracasso em toda parte, né? Está sendo responsável aí esta falácia aí chamada neoliberalismo, que nada mais é do que uma concentração de renda insana, doentia, demente, né? E o desaparelhamento, vamos dizer assim, o desligamento, a extinção do Estado, né? Do Estado Nacional, porque eles querem acabar com todos os governos do mundo para que eles governem, né? Lá de trás de seus consoles, né? De ações, de derivativos, de paraísos fiscais, lá do Aladdin, do BlackRock, do Vanguard. Eles querem governar o mundo sem que tenha governos para que eles tenham que pagar esses governos, né? Isso aí já está fracassando em toda parte, principalmente está fracassando nos Estados Unidos. É por isso que veio o senhor Maga tentar fazer uma mágica aí. Será que ele consegue fazer essa mágica? Eu não sei se ele vai fazer mágica. Acho até que ele está fazendo algumas coisas certas no interesse dos Estados Unidos, e no desinteresse do Brasil, né? E dos outros países. Porém, daqui 4 anos, o pessoal do Biden volta, né? Aí, do Obama, o pessoal volta, né? E aí fica naquela briguinha eterna, né? Veja, será que o governo do Trump considera que a eleição do Brasil é fundamental para os Estados Unidos? Será que ele quer mesmo consolidar uma agenda ultraconservadora, né, no hemisfério ocidental, né? Por exemplo, para ele barrar o avanço da China no continente e construir aí uma nova ordem internacional? Bom, nessa semana a Casa Branca deu uma largada aí para uma ofensiva contra o Brasil, né? Eles dizem que existe uma grande censura contra plataformas digitais, né? E mandou um alerta aí, né? Ameaçando com a suspensão de vistos para autoridades que cometam atos de censura, né? Veja, a lei brasileira é clara, né?
Você não pode manter uma rede social aqui no Brasil, né, um CNPJ transnacional, multinacional aqui dentro, sem ter um endereço que seja de um representante da empresa dentro do Brasil. Alguém tem que responder pela empresa dentro do Brasil, né? Simplesmente um endereço físico. Isso aí faz parte da lei brasileira, né? O STF está certo nisso daí. Não estou defendendo o STF. Ele está certo. A lei brasileira diz isso. Ele é obrigado a obedecer a lei brasileira, né? Bom, agora, ele está censurando alguém dentro dos Estados Unidos? Não, ele pode censurar, sim. Quem censura mais do que todo mundo é a própria rede social, né? Ele censura mais do que todo mundo, mas se vendem como os arautos da liberdade, os arautos da liberdade de expressão. Meu, eles censuraram o TikTok nos Estados Unidos, censuraram lá a inteligência artificial chinesa, que é melhor do que a ocidental, o DeepSeek. Eles vivem censurando. Eu fui censurado várias vezes no Facebook, né? Eu tinha canal aí há 15 anos atrás, eu tinha um canal com 20 mil seguidores, eu falava sobre conspirações, sobre teorias da conspiração e tal. E começaram a me censurar. Então, assim, não digam que não tem censura, sempre teve censura, né? E agora vem a censura aí da extrema-direita. Só isso. Simplesmente vem a censura da extrema-direita. E depois volta a censura da esquerda globalista. Ou seja, é a mesma porcaria de sempre. Quem defende essas redes sociais como alguma coisa idônea? Tem gente que acha que a rede social é uma coisa divina, né? Que é uma coisa de Deus. Não, é uma coisa do diabo mesmo, né? A gente tenta aqui fazer o possível aí para esclarecer as pessoas, né? Porque não é simplesmente para passar informação, para passar conhecimento, né? Porque o conhecimento é a base do saber, né? E aí, nessa semana, então, a Casa Branca deu essa largada aí, né? Bom, aí fontes do governo confirmaram ao UOL, Universo Online, né? Que a ofensiva tem um objetivo, né? Criar condições para que em 2026 a eleição no Brasil seja marcada por uma ampla atuação das plataformas digitais em apoio ao bolsonarismo, né? Bom, isso que nós vamos ver, né? Bom, a tese do bolsonarismo é que as eleições de 2022, que elegeu Lula no Brasil, foi uma fraude, problema lá das urnas, o problema do código-fonte. O fato é que eles nunca conseguiram provar, né? Nunca conseguiram provar que houve esta fraude, né? Eu continuo achando que o Lula tinha um pouquinho mais de votos do que o Bolsonaro, sim, né? Mas, enfim, eles batem nessa tese. Então, 2026 está aí, né? Então, pode ser que ainda continuo achando que o candidato da direita vai ser o senhor Tarcísio, né, governador aqui de São Paulo, cujo plano de governo consiste em sucatear empresas estatais paulistas, né, e vender barato, né, para Wall Street, né, para o BlackRock, né, que isso é o que eles chamam de governar o Brasil, né. Então, vamos ver se ele vai fazer isso no nível nacional, né, porque no nível estadual ele já faz, né. Bom, nessa quarta-feira aí, última, uma comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que pede o fim de vistos e deportação para autoridades estrangeiras que adotem censura contra empresas americanas ou pessoas nos Estados Unidos, né? Coisa que o Brasil não faz, né? Nem tem como fazer, censurar alguém nos Estados Unidos. O que se pode é você processar um indivíduo, por exemplo, que fica xingando a mãe do juiz X, YZ, ou fica plantando que houve fraude, e não prova que houve fraude. Quer dizer, o cara começa a cometer aí perjúrio, difamação, má-fé. Alguém tem que dar uma presa no cara, né? Mas vai censurar o cara aqui dentro do Brasil, né? Bom, os republicanos aí já estão também tirando as manguinhas lá, né? Já estão tirando as manguinhas, né? Quer dizer, eles falam que o Brasil censurou a plataforma X, né? Porque o X é Jesus Cristo agora, ele não pode ser, você não pode falar nada contra o X, como se o X fosse a sétima maravilha do universo. O X tem um monte de crime lá que se comete dentro do X também, né? Que passa batido, né? Eles acham que em nome dessa liberdade, dessa libertinagem total,
está se garantindo alguma liberdade de expressão. Eu entendo que você não tem que ter liberdade de expressão para criminosos, para pedófilos, para predadores sexuais, para pessoas que querem vender armas e drogas na internet. Você não tem que ter liberdade de expressão para essas pessoas. Você tem que prender essas pessoas, né? Bom, minutos depois, o Departamento de Estado fez um alerta ao Brasil, né, dizendo que a censura não é compatível com a democracia, né? Democracia, Estados Unidos, né? Bom, um dia antes, aí o Elon Musk, que é o queridinho da extrema-direita, disse que é necessário confiscar bens do ministro Alexandre de Moraes, né? Então, será que ele tem tantos bens assim nos Estados Unidos, né? A não ser que eles queiram entrar aqui no Brasil, né? Como o cara está pedindo lá, né? O filho está pedindo para entrar no Brasil e prender, né? E botar ferro, né? É assim, né? E aí, então, inicia-se um processo aí contra o ministro brasileiro, que o pessoal acha que é o rei do universo. Não é. Não é. Simplesmente é um indivíduo que foi escolhido pela elite brasileira, que trabalha junto com os bilionários americanos, né? Simplesmente para botar a cara dele à tapa, né? Por quê? Porque ele é um dos mais inteligentes, né? É um indivíduo que menos se expõe, essa que é a verdade. Ele é exposto pela mídia, justamente porque ele é o mais forte, um dos mais fortes ali dentro, né? Mas aquilo é monolítico, o STF é corporativo. Simplesmente ele foi escolhido, o Moraes foi escolhido ali por uma questão midiática, porque ele gera muito mais polarização dentro do Brasil. E é assim que a rede trabalha. Ela quer usar, então, a figura, a imagem de um juiz tido como injusto, como perseguidor, como ditador, não sei o que, perante as redes sociais e perante também as leis brasileiras, né? Como, né? Para criar o quê? A divisão na cabeça do incauto, né? Bom, então assim, essa coisa de ameaça à democracia, bom, o Afeganistão também era uma ameaça à democracia, né? O Iraque era uma ameaça à democracia, a Líbia era uma ameaça à democracia, né? Enfim, todo mundo é uma ameaça à democracia se os negócios dos Estados Unidos, né, são questionados, né? Por exemplo, ganhar dinheiro a rodo nas redes sociais, né? Não coibir crimes, que é realmente, porque aí você também não pode coibir, né, o que? A primavera colorida, a divisão ideológica. Pessoal, rede social é uma arma de guerra, põe isso na cabeça de vocês. Ela é uma arma de guerra. O Ronald Reagan, lá na década de 80, que é o rei do neoliberalismo, né? Um indivíduo que é aclamado aí pela neodireita aí, né? Veja, ele cortou grande parte dos subsídios que o governo americano mantinha em relação, por exemplo, à área de defesa, né? Veja, os estaleiros, a área de produção industrial, militar, inclusive, tudo isso foi para o beleléu, né? Não, você não pode, o Estado não pode intervir na atividade econômica e não sei o quê. Tá, e depois ele fez aquele enxugamento da máquina estatal, que é o que o pessoal prega que tem que ser feito aqui no Brasil, que é o que o Milei faz lá na Argentina, que é o que o Bolsonaro quer fazer aqui no Brasil, né? Que é o Estado mínimo, que é acabar com todas as políticas públicas, que é destruir as políticas sociais, acabar com o SUS, com a educação pública, né? Vai ficar todo mundo assim na rua, né? Totalmente perdido, né? Isso que eles estão querendo um caos social, né? Estão querendo destruir qualquer hipótese de coesão social em qualquer país, né? É isso que eles querem, criar divisão social dentro das redes. Então o que acontece? Aquela dinheirama que o Reagan, porque veja, ele para de subsidiar a indústria de defesa e outras áreas também. Então ele enche o Tesouro Nacional de dinheiro, né? Que ele para de subsidiar, ele para de investir em políticas públicas, políticas sociais, política de defesa, né? Política industrial, e enche, abarrota, né, os cofres públicos do governo federal de dinheiro. Ele faz o que com aquele dinheiro? Bom, foi esse dinheiro que eles usaram para fomentar o Vale do Silício. O Vale do Silício. Então recebeu grandes aportes de dinheiro do governo. Você vê quem que está lá em volta do Trump agora, né? Não é o pessoal do Vale do Silício? Todinho lá, o Larry Page, lá o Peter Thiel, o pessoal, o cara da Oracle, o Larry Ellison, o cara da Amazon, Jeff Bezos.
tá todo mundo em volta lá do Trump, do Donald, né? O Elon Musk também, que é de uma área mais ligada ao Pentágono, que é a SpaceX, que é a nova NASA, né? Que é a Tesla e por aí vai, né? Então veja, pessoal, as redes sociais foram criadas como uma máquina de guerra. Elas respondem diretamente ao Pentágono dos Estados Unidos. E o pessoal fica aqui defendendo essa desgraça. Veja, cada país precisa ter sua rede social, essa que é a real, né? Cada país deveria ter sua rede social, né? E rede social aí globalista, transnacional, multinacional, lá do Vale do Silício, lá do Big Data. Veja, ela quer ganhar dinheiro aqui no Brasil e ganha dinheiro a rodo. Tem que ter um endereço aqui dentro, tem que ter um representante, tem que ter um CNPJ aqui com endereço, nome da rua, número e não sei o quê, né? Então assim, não tem essa coisa. Isso aí é uma estratégia aí deliberada aí dos Estados Unidos, né? E agora eles transformam aí, ó, sabe, os arruaceiros viram herói, né? E daqui a pouco os heróis viram arruaceiro, né? Então eles vão fazer uma pressão, vamos tentar ver qual que é o objetivo deles, tentar fazer uma pressão para que o Bolsonaro não seja condenado. Bom, daí então, o que é a ideia? É colocar aqui no governo do Brasil um cara que come na mão dele, e come, né? Come, se ele botar um pouco sabe, titica de galinha aqui, o cara vai lá lamber a titica de galinha. Você não vê os caras lá pedindo, pelo amor de Deus. Teve um senador aí, um demente, um indivíduo mentalmente instável, né? Você vê que ele não tem inteligência emocional nenhuma. Eles brigam, né? O cara vai fazer uma live lá com o 38, começa a xingar a mãe do cara, começa a ficar louco, né? Depois, enfim, você não tem nível, né? Não tem base, não tem. Bom, vamos em frente, veja. E aí, então, eles já têm o Javier Milei lá na Argentina, né? Então, é claro que o Washington quer botar também um cara que come na sua mão, que lambe a sua bota aqui em Brasília. É claro que ele vai querer fazer isso para tentar desmontar os BRICS, coisa que ele não vai conseguir fazer, com ou sem essa pessoa, né? Enfraquecer o Mercosul, claro. E acima de tudo, que não sai da cabeça deles, é tentar afastar a China, né, da sua influência aqui no continente latino-americano, que já começou a existir essa influência. Por exemplo, estão abrindo ou já abriram uma fábrica aí da BYD na Bahia, fizeram um porto de Sancai lá no Peru, né, vão fazer um canal lá na Nicarágua que vai dar de 10-0 no canal do Panamá, né? Então, assim, o Trump, a equipe do Trump não esconde, assim, o grande inimigo deles é Pequim, né? Por quê? Porque a hegemonia americana é uma coisa sagrada, né? Porque é o destino manifesto, eles são excepcionais e não sei o quê, né? Então, eles precisam desmantelar a presença chinesa na América Latina. Então, colocar o Bozo de volta faz parte dessa estratégia, né? Bom, então, assim, um segundo aspecto, né, é que essa agenda ultraconservadora aí, né, do Trump, né, veja, quando ele dá um cheque-mate na USAID, isso é benéfico para todo mundo. Mas quando ele quer criar uma outra USAID, né, para colocar o grupo dele, os interesses dele, isso aí é nocivo para todo mundo, né? Por exemplo, eu entendo que não se deve dar força à agenda woke, ao movimento LGBT, à agenda identitária e tudo mais, né? Mas eu entendo que você não pode criar também uma política racialista, racial, focada em Deus, pátria e família no sentido excludente, né? Considerando todo imigrante, por princípio, um bandido, né? Um criminoso. Quer dizer, é um exagero extremado, né? Você só mudar o sinal, né? E aí o inimigo vira amigo, o amigo vira inimigo, né? Não é por aí que o mundo vai se dar bem, não é nesse maniqueísmo aí que o Trump está propondo, né? E aí o Trump agora ele mira o transporte marítimo chinês, né? Veja, ele criou uma taxa aí, né? Uma
Trantaxa, né? Trantaxa aí, a taxa de $1,5 milhão, né? Para tentar reduzir o domínio marítimo e comercial da China nos portos, né? Veja, a China ela fabrica mais da metade dos navios de carga comercial do mundo, né? Veja, um artigo aqui do Peter Goodman, no The New York Times. Então, a administração Trump abriu uma nova frente aí em seu conflito comercial global, propondo a aplicação de taxas que podem chegar a $1,5 milhão num navio que seja fabricado na China e que chegou ao porto americano. Então, veja, qual que é a regra? O navio é chinês, chegou carregado de carga nos Estados Unidos, no porto, sei lá, tem nos vários portos dos Estados Unidos, seja no Pacífico, seja no Atlântico. É chinês? Então para ele poder desembarcar, ele tem que pagar $1,5 milhão, né? Sabe quem que vai pagar, né? É o contribuinte americano, é o indivíduo que comprou a carga. Se ele não desembarcar, ele está ferrado, né? Porque ele tem que entregar essa carga, porque ele compra no atacado, ele tem que entregar no varejo, né? E aí ele vai aplicar essa taxa, mesmo que seja embarcação de um outro país. Então, qual que é a regra? Veja, se esse navio ele é de uma transportadora cuja frota inclui navio chinês, acabou, já vai pagar $1,5 milhão, né? Então, assim, isso vai aumentar muito o custo, né, de uma variedade de cargas aí, né? Desde matérias-primas, commodities, produtos manufaturados, produtos industrializados, né? Então, assim, eles têm um enorme potencial para causar inflação nos Estados Unidos, aumentar os preços ao consumidor, né? Então, assim, como é que ele vai controlar a inflação se ele aplica taxas que vão ser pagas pelas empresas americanas? Talvez deve ser uma coisa mágica, assim, como o ovo de Colombo, né? Como é que ele vai conseguir fazer isso? Veja, 80% do comércio exterior americano em peso é transportado em navio, né? Veja, mas assim, olha só, 2% é realizado em barcos, em embarcações, em navios de carga americanos, de acordo com a Gaveco Research. Então, conforme detalhado aí pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, essa proposta aí do Trump reflete o mantra America First, America First, América em primeiro lugar, que anima a administração Trump. O cara dorme e vai dormir rezando isso daí, né? Bom, a ideia é desencorajar a dependência de navios chineses no fornecimento de produtos aos americanos. Quer dizer, então ele está praticando o protecionismo. Acho até que ele está certo em tentar salvar, é uma coisa que não pode mais ser salva, mas ele está fazendo um esforço, enquanto ele visa estimular o renascimento da indústria de construção naval doméstica que o Reagan destruiu lá na década de 80, né? Após meio século de verdadeira dormência, né? Deixa eu tomar um... Já esquentou. A cerveja ela esquenta rápido, né? Com esse calor. Bom, juntamente com essas tarifas aí do Trump, ele está assim, vamos dizer, veja, nós temos um mercado fervilhante, né, hoje, né, dominado pela China, né? E aí os americanos, de repente, eles se descobrem sendo colocados de lado, né? Então eles começam a ficar muito hostil em relação à globalização, que eles promoveram a globalização ia bem, mas a China acaba dominando a globalização, portanto eles precisam acabar com a globalização e se fechar, né, e se tornar protecionista. Bom, então a ideia do Trump é isolar a China e diminuir a dependência americana da indústria pujante, imensa indústria chinesa, né? Isso aí, pessoal, é tanto republicanos como democratas. O plano é o mesmo, né? Começou lá no primeiro governo do Trump, começou a crescer o protecionismo, manteve-se na administração do Biden, né? E agora que a China domina o transporte marítimo mundial, né, começa essa nova etapa de sanções, né? Então veja, para vocês terem uma ideia, 1/5 dos navios porta-containers que chegam aos portos americanos são fabricados na China. Quer dizer, de cada 5 navios, um é chinês, né? Uma parte significativa das importações que entram nos Estados Unidos via portos, e que
80% chega via porto, né? Os portos, vai estar sujeita a pesadas multas, né? Assim, quem que vai pagar? O transportador, né? Vai repassar para quem? Para os remetentes. Em última análise, quem vai pagar são os importadores e os exportadores, né? Bom, então o Trump ele já está impondo essas taxas aí por ordem executiva, né? Enfim, por ordem mesmo, né? E esses navios que descarregam em portos americanos, né, vai ter essa taxa de 1,5 milhão de dólares para navios que são construídos na China. Os maiores estaleiros do mundo são os chineses, né? E também eles constroem também, o Japão tem bons estaleiros, a Coreia do Sul tem bons estaleiros, mas a China dominou completamente o setor, né? Bom, então assim, você vê aí as principais transportadoras, geralmente elas usam 2 ou 3 portos americanos por rota, né? Significa que essas taxas podem passar de 3 milhões de dólares, né, em viagens que geram de 10 milhões a 15 milhões de dólares de receita. Quem é que vai perder essa receita? O importador americano, né? O indivíduo que investiu no negócio, né? E assim está tendo essa guerrinha comercial, né? Todo mundo sabe que essa guerra ia aumentar na chegada do Trump, né? E a China então vai revidar essas tarifas dos Estados Unidos, né? Veja o que diz aí o Will Shi, especialista em comércio internacional da Harvard Business School. Ele diz o seguinte: as taxas propostas são enormes, né? E quem vai pagar o pato serão os remetentes, né? Eles vão ter que pagar e vão repassar para os consumidores. É um movimento agressivo que reflete uma administração que está fora de sintonia com a realidade de como o mundo realmente funciona. O que não se importa em causar o caos e a inflação no seu próprio país, né? Então assim, o Trump ele tem a ideia de que ele vai forçar, vai pressionar as empresas a fabricar esses produtos que ele traz da China nos Estados Unidos. Será que ele consegue fazer isso do dia para a noite? Então, se ele aumenta o custo do transporte, para facilitar que as empresas comecem a produzir nos Estados Unidos, seria uma substituição das importações, né? Veja, se 1/4 das importações americanas, aí componentes, peças, matérias-primas, né, de acordo com o Banco Mundial, né, vem tudo da China. Então, custos mais altos em tais cargas desafiam a economia de fabricar produtos acabados nos Estados Unidos. Então, ele quer combater o domínio da indústria de construção naval chinesa, que fabrica, detalhe, mais da metade dos navios de carga comercial do mundo, né? Em comparação aí com os Estados Unidos fabrica 2%, né? Então assim, ele quer que se transporte com embarcações dos Estados Unidos, mas então ele tem que construir navio, né? Tem que começar a voltar essa política do Reagan de não pagar subsídio para os estaleiros, né? Foi mal, né? Isso aí, né? Foi mal, né? Não há maneira dos estaleiros reverter esse processo, né? Quem diz isso é o Lars Jensen, CEO da Vespucci Maritime, uma consultoria de transporte marítimo de contêineres com sede em Copenhague, na Dinamarca, né? Veja, ele disse o seguinte, ó, esse cara que é um especialista aí top, né, do setor, né, que é consultor na área. Ele falou, olha, isso aí é simplesmente, eu vou te dizer o termo técnico para essa proposta do Trump, ela é simplesmente estúpida. Bom, então vamos esperar aí que eles construam aí, façam aí um estaleiro, né, um novo estaleiro, ou um maior, ou reativos que estão sucateados, né? Assim, você não pode do zero começar a achar que as coisas vão voltar ao que era lá na década de 50, 60 e 70, né? Então assim, pessoal, a coisa não tá fácil, hein? Não tá fácil, tem muitas incertezas aí com relação a essas propostas tarifárias do Trump, né? Bom, pode ser que eles resolvam, os importadores, né, para não usar os portos americanos, eles podem querer enviar a mercadoria para o México ou para o Canadá, né, e depois faz o que faz o Brasil, né, usa caminhão, né, mas eles têm trem também, os Estados Unidos têm muito trem, para entregar nos Estados Unidos. Quer dizer, eles vão contornar, como sempre se faz no comércio, né? Até porque esses portos aí, né, enfim, vocês entenderam, né?
Pessoal, amanhã eu quero ver se eu faço mais um vídeo, né? Tem um assunto fantástico para tratar aqui, que é esse assunto da guerra da Ucrânia, né? Que é esse assunto da terra da Ucrânia. Veja, é muito importante aí o que eu vou dizer, hein? Tá? Vou fazer um resumo para vocês. Talvez eu faça na forma de um vídeo mais curto, para resumir o assunto guerra da Ucrânia. Você sabe que o Zelensky, supostamente, ele ia para a Casa Branca, você ia tomar um uísque lá, um Buchanan. Não, o Trump deve tomar Johnny Walker 25 anos, sei lá qual que ele toma, né? Ele deve tomar um que nem é comercial, né? Um que assim, uma dose custa $5.000, né? Pô, aí o Zelensky ia lá tomar uísque com o Trump lá na Casa Branca, né? E aí, segundo o que se diz, o Trump chegou e falou: não, você é um louco, né? Porque ele fala na lata, né? Você sabe como é que o cara é? O cara é animador de auditório, né? Ele fala: você quer causar a Terceira Guerra Mundial, né? O que o Trump não está contando para nós, pessoal, é que a Ucrânia não tem terras raras. Não tem. É a Rússia que tem. E a que a Ucrânia tinha, a Rússia já pegou. É por isso que ele está desesperado lá, né? Lá. Ai, Putin, conversa comigo, conversa comigo. É claro que a Rússia tem interesse, né? Porque a Rússia é o rei da mineração nesse planeta. Ninguém minera mais do que a Rússia. A Rússia tem as maiores reservas de tudo que se possa imaginar, em termos de riqueza mineral, de metais, terras raras, titânio, cobalto, grafite, grafeno, tudo que você possa imaginar, eles têm de sobra, né? Eles são os reis da mineração, né? Então, por isso que ele tem que negociar com o Putin. Agora, ele diz que não, o importante para ele é fazer a paz, né? Nós precisamos fazer a paz. Tá certo, então. Bom, então vou torcer para que faça-se a paz. Agora, as terras raras, meu amigo, são raras, hein? Pessoal, vamos ficando por aqui, 32 minutos e 15 segundos. Agradeço aí muito a atenção, ajude a divulgar o nosso canal, pessoal, para que a gente consiga ter mais seguidores. Estamos com 30.030, 30 mil, ó, se fosse 3.030 seguidores, né? Mas a gente vai continuar fazendo os vídeos, só que a gente está fazendo num ritmo mais lento. Eu faço um a cada 3 dias. Também não estou preocupado, pessoal. Eu não dependo do YouTube, o YouTube não me paga nada. Ele disse que o meu conteúdo é nocivo, né? Então, assim, é muito nocivo você adquirir conhecimento, né? Você adquirir notícias assim numa mídia independente, numa mídia alternativa, né? Um canal de livre expressão e livre comunicação, né? Quando tiver essa oportunidade aqui de fazer os nossos vídeos, a gente vai fazendo, né? E então verifique aí se você está seguindo o canal. Se não estiver seguindo, já segue. Às vezes ele te desseguiu, você tem que resseguir, não é isso? Já dá um like, faz um comentário legal aí que eu vou lendo os comentários e a gente vai conversando lá. Esse é pré-gravado, né? Mas eu estou fazendo alguns lives também, geralmente uma por semana, eu faço uma live aí com o pessoal, tá? E aos poucos a gente vai se entrosando aí, vai trazendo a nossa turma aqui que quer ver e está vendo a luz no fim do túnel, porque tem muito chão aí pela frente e a gente tem muita coisa importante para trazer aqui para o nosso canal, né, pessoal? Então é aí. Então vamos em frente. Aí na descrição do vídeo eu explico aí os tópicos principais que nós abordamos. Não deixe de assistir o próximo vídeo, que eu vou falar sobre as terras raras, e também vou fazer alguns comentários do Jeffrey Sachs, fantástico também, que ele fala por que os Estados Unidos nunca mais vai ser o top das galáxias, né? Que ele não vai conseguir reverter. Ele vai conseguir, vamos dizer, fazer a curva assim, segurar um pouquinho a curva, mas será que é assim? Será que é uma coisa inexorável? Será que ele não consegue dar a volta por cima? Vamos falar sobre isso daí, pessoal. Então, muito obrigado a todos. Vamos em frente. Obrigado aí pela sua atenção. E a coisa mais importante que nós temos é a atenção. Até a próxima, pessoal, e fiquem com Deus.